Olá pessoal, estamos aqui no Laboratório de Análises Físico-Químicas do IFSC, Campus Florianópolis. Eu sou a professora Renata e nós vamos fazer hoje, na prática, o manuseio do material de vidro. Então nós vamos preparar uma solução bem simples de cloreto de sódio para a gente fixar bem como que utiliza as principais vidrarias no laboratório e como preparar uma solução da forma mais correta possível. Antes da gente começar a fazer o procedimento, é interessante a gente lembrar que precisa estar vestindo os EPIs adequados. Então eu estou de jaleco fechado, de manga comprida até a altura dos joelhos, calça comprida, sapato fechado e vestindo luvas para minha proteção. As vidrarias e os materiais que nós vamos utilizar também já estão separados aqui em cima da bancada. Então nós vamos utilizar um becker, um vidro de relógio que vai nos auxiliar na pesagem, um balão volumétrico de 100 ml, que é o volume da solução que eu vou preparar, uma proveta de 50 ml, um bastão de vidro para poder dissolver e transferir, uma pipeta graduada de 10 ml, uma pera ou pipetador para poder utilizar essa pipeta e medir o volume que eu quero, uma espátula para poder auxiliar na pesagem do reagente que nós vamos estar utilizando hoje, que é o cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio é o nosso conhecido sal de cozinha. Porém, o sal de cozinha ele é misturado com outras substâncias, ele não é um reagente puro como esse que a gente tem disponível aqui no laboratório. Nós vamos preparar a solução com este reagente, pelo fato dele não ter uma toxicidade alta, né? E mais para a gente aprender a técnica de preparo da solução. Além disso, nós temos aqui um pipete, sempre com água deionizada, que é o que a gente vai utilizar no dia a dia dos nossos experimentos. Então, nós vamos começar essa experiência pesando 5 gramas deste cloreto de sódio. Para a gente pesar, nós vamos até a balança. Então, a gente tem aqui a nossa balança. Como eu falei para vocês, é uma balança analítica. Ela tem 4 casas depois da vírgula. E se vocês observarem, a última casa depois da vírgula, ela está circulada. Por quê? Ela sempre indica para mim o algarismo da incerteza, o algarismo duvidoso. Ah, mas então eu posso ocultar esse algarismo? Não. Se eu esconder esse último algarismo, o penúltimo passa a ser o meu algarismo duvidoso. Eu estou diminuindo a quantidade de casas depois da vírgula, diminuindo a precisão da minha medida. Então, como é que eu vou utilizar essa balança? Primeiro, eu tenho que garantir que ela está zerada, que está limpinha, que não tem nada ali sobre a minha balança. Eu vi que ela está no zero, eu vou pegar o vidro de relógio, que vai ser o meu apoio, meu suporte para pesar, e vou colocar ali dentro. Essa balança ela tem 3 aberturas, nas 2 laterais e na parte de cima, se eu quiser colocar uma pipeta, alguma coisa maior. Então eu abro, coloco a vidraria ali dentro, fecho e espero ela estabilizar. Ela estabiliza quando aparece essa setinha aqui no canto. Ah, mas a última casa está alterando. Sim, se ela alterar pouquinho, não tem problema, porque ela indica para mim o algarismo da incerteza, tá? Então, ela estabilizou, eu agora aperto no 0/T, que é a tara da minha balança. O que significa essa tara? Se eu tirar este vidro de relógio daqui, vocês vão ver que ela vai ficar com um valor negativo. Por quê? A tara é justamente para descontar a massa dessa vidraria
que eu coloquei ali anteriormente. Então, coloco o meu vidro de relógio ali e zero a minha balança. Zerou, apareceu a setinha, ela está estável e eu agora vou começar a pesagem. Então, mesmo que seja um reagente que não é tóxico, né, que não tem risco, eu nunca faço nada virado para o meu rosto, eu sempre faço virado para fora. E aí, nesse momento, eu vou abrir e vou começar a colocar ali dentro de uma forma lenta, de uma forma devagar, porque eu não sei quanto que corresponde os 5 gramas do cloreto de sódio. Então, o ideal é eu ir colocando aos poucos para não ter que devolver para o frasco original, tá? Vou colocando, vou vendo quanto é que deu, vou vendo se dá para colocar mais, até chegar nos 5 gramas que eu quero medir. Temos que lembrar que a gente está falando de uma medida de massa, então é o grama. A grama é aquela verdinha que está lá no nosso jardim, né? Então, ó, 4,7. Agora eu vou adicionando aos pouquinhos até chegar no valor que eu quero. R$4,94. Então, eu posso adicionar mais um pouquinho até chegar no 5. Bom, R$4,98. Quanto mais próximo do valor desejado eu conseguir pesar, mais precisa vai ser a minha medida, né? 4,998, eu posso dizer que já tem 5 gramas ali. É melhor eu deixar assim do que colocar e depois ter que devolver reagente para cá, tá? Então, 4,999 corresponde aos mesmos 5 gramas que a gente gostaria de pesar. Fiz a medida da massa que eu queria, tirei daqui de dentro. Eu preciso lembrar o quê? Que ela tá com a tara, então ela tá com um valor negativo. Antes de sair daqui, eu vou zerar a balança novamente para ela poder ficar pronta para a próxima pessoa que quiser utilizar. O que eu vou fazer? Vou pegar este cloreto de sódio que eu pesei e vou transferir para um becker. Eu tenho duas formas de transferir. Posso utilizar a espátula, né, que vai me auxiliar a transferir para ali sem deixar cair para fora. Ou eu posso também pegar o pipete e lavar este vidro de relógio, porque aí eu garanto que não ficou nem um grãozinho do cloreto de sódio que eu pesei perdido ali no vidro de relógio. Coloco um pouquinho de água e com o bastão de vidro, lembrando que eu não posso agitar com a espátula, eu vou tentar dissolver este sal que eu adicionei aqui. Vocês vão ver que ele empedra um pouquinho, então eu venho com o próprio bastão e desmancho essas pedrinhas que se formam. Por que essas pedrinhas se formam? Porque o sal, ele é higroscópico, ele absorve umidade. Então, quando a gente coloca ele na água, ele tende a empedrar, ele tende a ficar mais difícil de dissolver. O que nós vamos fazer? Colocar agora aqui nesse becker 50 ml de água. Posso medir aqui no becker? Não. Lembra que o becker não serve para medir volume. Então, onde que eu vou medir? Na proveta. Como que eu vou fazer? Essa proveta é de 50 ml. Então, eu tenho que ir adicionando. Quando chegar perto do valor que eu quero,
eu vou adicionando lentamente e eu preciso lembrar que eu preciso me abaixar para poder fazer a verificação correta do menisco. A parte inferior da curvatura do líquido tem que estar exatamente sobre a linha do 50, tá? Então, eu vi que está na altura dos meus olhos, a parte de baixo do líquido tá sobre o menisco. Eu tenho aqui 50 ml de água. O que eu vou fazer? Transferir para o becker para poder auxiliar a dissolver este cloreto de sódio que eu pesei. Então, agora eu vou misturar bem até dissolver por completo esse sal para poder transferir para o balão volumétrico. Por que eu vou transferir para o balão volumétrico? Eu não posso completar até o 100 aqui do becker e ter os 100 ml de solução? Não, becker não mede volume. Está escrito aqui no becker que ele é aproximado. Então, é só para ter uma ideia. Dissolveu todo o cloreto de sódio que eu pesei. Eu agora vou transferir para o balão volumétrico. O balão volumétrico, sim, mede volume. Então, lembram da técnica? Com o próprio bastão, coloco ali dentro, encosto o bico do becker e ele vai transferindo sem derramar para as laterais, sem deixar perder o volume da solução que a gente preparou. Vou adicionando até o final. E como ainda tem uma quantidade de solvente que pode ser adicionada, eu lavo novamente esse becker para garantir que não ficou nenhum resíduo ali e termino de transferir para lavar também o bastão, para garantir que eu não estou perdendo nada da massa que eu pesei. Adicionei a solução, o soluto, né? O que eu vou fazer agora? Completar o volume do meu balão volumétrico. Lembram que ele tem um menisco aqui também. Então, agora eu preciso adicionar bem devagar, porque o que eu tenho aqui no meio é soluto mais solvente. Se por um acaso passar do menisco, eu não posso pegar um conta-gotas, alguma coisa, e tirar o volume da solução que passou. Por quê? Esse volume que eu vou estar tirando não é só da água, ele é da água com o cloreto de sódio que eu dissolvi lá no início. Então, se eu tirar, eu vou estar alterando a concentração da minha solução, tá? Se fosse só preparar a solução, depois que eu agitei com cuidado, não é recomendado segurar com o dedão, que a gente faz muita força, pode quebrar aqui esse balão volumétrico, sempre com o dedo indicador, movimentos suaves, eu agito e deixo minha solução homogênea. O que a gente precisa fazer agora? Brincar com a pipeta, né? Então, eu vou pipetar 3 ml dessa solução, depois 5, depois 10. O balão, ele tem esse pescoço aqui muito comprido e fininho. Então, dificulta na hora de colocar a pipeta aqui dentro. O que eu vou fazer? Minha solução já está pronta, já ajustei o menisco. Eu posso agora transferir aqui para o becker para poder facilitar na hora de pipetar. Então, ó, peguei uma pipeta graduada, ela varia de 0 a 10 ml. Essa pipeta fica separada da pera, só vou colocar na hora que eu for usar. Então, aperto na válvula A e expulso o ar que tem dentro da pera. Encaixo ela na pipeta. E aqui a gente tem que tomar cuidado para não quebrar e acabar
ficando uma farpa na nossa mão, tá? E eu vou colocar na solução e medir o volume que eu quero pipetar. Então, primeiro eu vou pipetar 3 ml. Eu venho aqui, aperto no S para subir e coloco até o 3, tá? Tem que olhar se o menisco tá certinho, se tá tudo ok. E aí, transfiro para onde eu quero adicionar esses 3 ml. Ficou um pouquinho ali dentro. Posso deixar esse pouquinho? Não. O que eu vou fazer? Com o dedão, apertar aqui essa bolinha e ela expulsa aquele restinho que ficou ali dentro. Vou repetir, vou medir agora 5 ml. Então, a pera tem que estar vazia, aperto no S para subir e eu vou enchendo ela até chegar no 5. Ah, passou! O que eu preciso fazer? Apertar no E, que é para esvaziar, e ir voltando até o menisco estar exatamente nos 5 ml. Transferir para onde eu quero. Fico apertando no E até esvaziar. E aí aquele pouquinho, eu aperto a bolinha e ela elimina o que ficou ali no final. Durante a utilização, a pera encheu. Então, com bastante cuidado, eu vou novamente esvaziar. E eu nunca posso confiar 100% na pera, tá? Eu sempre tenho que segurar os dois, tanto a pipeta como a pera. Agora eu vou medir 10 ml. Encho, ajusto o menisco até chegar no 10 e transfiro para o outro recipiente que eu quero transferir. Adicionei o volume desejado, coloquei as últimas gotinhas que ficam ali, terminei o meu procedimento. Preciso lembrar de separar a pera da pipeta e encher a pera de ar. Não posso guardar ela vazia. Bom, finalizei o meu experimento, encerrei tudo que eu tinha que fazer, já anotei para fazer os cálculos, está tudo certo. O que eu preciso fazer agora? Lavar as vidrarias. Nós somos responsáveis pelos resíduos que a gente gera. Então, nesse caso aqui, é água com sal de cozinha. Posso jogar na pia que não vai ter problema nenhum, até porque é uma solução bem diluída, né? Se fosse um resíduo tóxico, eu teria que ou tratar ele antes de descartar na pia, ou então encaminhar para uma empresa que faz o tratamento adequado desse resíduo. A gente sempre tem que prestar atenção em que tipo de resíduo que a gente está gerando para poder dar o destino adequado. Então, ó, separei todas as vidrarias que eu utilizei, agora eu vou lavar. Como é que a gente faz essa lavação? Então, ó, descartei na pia, porque é água com sal. Eu continuo com as minhas luvas, né? Continuo com os equipamentos de proteção. A gente utiliza aqui no laboratório detergente líquido neutro, bem diluído, tá? Que é justamente para não ficar resíduo de sabão dentro da nossa vidraria. Então, um becker é como se a gente estivesse lavando uma louça em casa, né? Lavo ele por dentro, por fora, esfrego bem. O bastão de vidro, a mesma coisa. Passo sabão, toda a parte de fora. A espátula também é bem simples. Lavo aqui. Vidro de relógio, da mesma maneira. Lavei normal. Aí vem a pipeta. E agora, como é que eu vou lavar a pipeta? Então, primeiro por fora,
normal. Passo a esponja com sabão. E a parte de dentro eu vou espremendo a esponja de modo a entrar um pouco de sabão ali dentro. Depois eu vou enxaguar com bastante água corrente para garantir que não fique sabão ali dentro. E eu preciso lembrar que quando eu enxaguar completamente, eu preciso passar água deionizada. Não posso deixar resíduo de alumínio, de flúor, de cloro, um monte de coisa que tem presente na água da torneira. Então, sempre enxago com água deionizada, tiro bem o excesso e no caso da pipeta eu vou colocar aqui nesse suporte e vou deixar ela secando. As outras vidrarias que eu lavei, vou fazer a mesma coisa. Enxaguar bem e passar água deionizada. Essas vidrarias não dá para pendurar ali, então a gente coloca nessa bacia. O becker já consegue ser pendurado ali. Então, lavo, tiro bem o excesso de sabão, enxago com água deionizada e penduro aqui para deixar secar. Aí a gente tem aqui uma vidraria que é a proveta, que se eu pegar a esponja, eu não vou conseguir enfiar lá dentro para lavar direito. Como é que a gente faz? Então a gente coloca um pouquinho de sabão e a gente tem aqui, ó, essas escovinhas, parece aquelas escovinhas de lavar mamadeira, que elas servem justamente para essas vidrarias. Esse aqui é normal, tá? A base dela sai. Pra gente lavar ali dentro, garantir que não ficou nenhum resíduo. Enxágua, tira bem o sabão que a gente colocou e lava com água deionizada e coloca aqui no suporte para secar. Finalizei as vidrarias, finalizei o meu experimento. Eu vou organizar meu ambiente de trabalho, vou deixar tudo prontinho. Tá tudo finalizado? Tá. Então agora eu vou tirar as uvas, descartá-las no lixo adequado e não posso esquecer de lavar as minhas mãos. Então, a gente tem aqui sabonete líquido, porque o detergente é agressivo nas nossas mãos. Lavo bem as minhas mãos, porque mesmo estando de luvas, pode acontecer de ficar um resíduo ali, o próprio material da luva em contato com a mão. Lavei, sequei. Agora eu estou pronta para ir embora com a sensação de dever cumprido.